Saudações a todos os espectadores do nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais sombrias e misteriosas da humanidade. Antes de começarmos, peço que subscrevam o canal e cliquem no sino para não perderem as nossas próximas investigações. Esta será uma jornada que vos fará repensar tudo o que sabiam sobre a origem da humanidade. Imaginem, acordam amanhã e descobrem que o vosso ADN não foi criado pela natureza, mas sim num laboratório, que são o produto de uma experiência genética realizada há milhares de anos. Que os vossos antepassados foram criados como força de trabalho para a extração de ouro. Parece um filme de ficção científica? E se eu vos disser que é exatamente isso que afirmam os antigos textos sumérios, escritos há mais de 4.000 anos? Hoje, não estamos a falar de teorias da conspiração da internet. Estamos a falar de achados arqueológicos oficiais, de tábuas de argila que estão guardadas nos museus mais prestigiados do mundo: o Museu Britânico, o Louvre, os museus do Iraque. Textos que foram traduzidos pelos principais investigadores de civilizações antigas. Textos que contam uma história que não se encaixa em nenhuma versão oficial da origem do homem. Os sumérios são a primeira civilização conhecida na Terra. Surgiram na Mesopotâmia, no território do atual Iraque, aproximadamente 4.500 anos antes da nossa era. E de repente, do nada, eles tinham tudo: escrita, matemática, astronomia, arquitetura, um sistema de leis. Sabiam sobre planetas do sistema solar que nós só descobrimos no século XX. Tinham conhecimentos que não deveriam ter e deixaram nos textos que falam sobre a nossa verdadeira origem. Um desses textos chama-se Atrahasis. É um poema épico, escrito por volta do ano 1700 antes da nossa era, mas baseado em fontes muito mais antigas. E o que ele conta muda tudo. Segundo este texto, a humanidade não evoluiu de forma natural. A humanidade foi criada por deuses a quem os sumérios chamavam de celestiais, criada com um propósito específico: trabalhar nas minas de ouro. Mas quem são esses celestiais? Por que precisavam de ouro? E o mais importante, como é que eles criaram o homem? As respostas a estas perguntas estão escondidas nos textos antigos, e o que vamos encontrar pode mudar para sempre a vossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Vamos começar do início, do momento em que os deuses chegaram à Terra, do momento em que começaram a extrair ouro, do momento em que decidiram que precisavam de escravos e do momento em que nos criaram. O texto Atrahasis começa com a descrição do trabalho árduo dos deuses mais jovens, chamados de trabalhadores. Eles trabalhavam nas minas, extraindo ouro para os deuses mais velhos, os celestiais. Mas depois de 40 anos, ou segundo algumas traduções, depois de 40 períodos, o que pode significar 40 ciclos de 3.600 anos cada, os trabalhadores rebelaram-se, queimaram as suas ferramentas e recusaram-se a trabalhar. E então, os deuses mais velhos reuniram-se em conselho para decidir o que fazer. Nesse conselho, o deus da sabedoria, Enki, propôs uma solução: criar um novo ser que fizesse esse trabalho em vez dos deuses. Um ser que fosse inteligente o suficiente para trabalhar, mas não inteligente o suficiente para se rebelar. Um ser que carregasse o jugo dos deuses. E esse ser somos nós, os humanos. Mas como é que os deuses criaram o homem exatamente? O texto dá-nos detalhes chocantes. Enki e a deusa mãe Ninto pegaram em argila, mas não argila comum. Pegaram em argila do reino subterrâneo, o reino aquático, onde, segundo as crenças sumérias, se encontrava o laboratório de Enki. A esta argila adicionaram o sangue de um deus, especificamente o sangue de um deus chamado Veila, que foi sacrificado para este fim. Agora pensem nisto: argila de um laboratório subterrâneo, sangue de um deus misturado com essa argila, uma deusa mãe que molda esta mistura.
Isto soa a uma descrição de uma experiência genética? Poderá a argila ser uma metáfora para material biológico? Poderá o sangue de um deus significar o ADN dos celestiais? E poderá o processo de moldagem descrever a engenharia genética? Alguns investigadores afirmam que foi exatamente isso que aconteceu, que os celestiais pegaram num ser hominídeo primitivo que já existia na Terra, talvez um homem antigo ou uma forma primitiva do homem moderno, e misturaram o seu ADN com o deles, criando o homem moderno. Nós. Quem são os celestiais? Esta é uma questão que tem intrigado os investigadores há mais de um século. A posição académica oficial é simples. Os celestiais são os deuses do panteão sumério, seres mitológicos que existiam apenas na imaginação dos povos antigos. Mas e se não for assim? E se os celestiais fossem reais? E se não fossem deuses, mas representantes de uma civilização altamente desenvolvida que chegou à Terra há milhares de anos? A palavra celestiais traduz-se literalmente como aqueles que vieram do céu para a Terra. Os textos sumérios enfatizam constantemente que os celestiais desceram do céu. Eles não nasceram na Terra. Eles chegaram aqui, de algum outro planeta. Um planeta que os sumérios chamavam de Adistante. Adistante é o misterioso 12º planeta do Sistema Solar, segundo os textos sumérios. Um planeta com uma órbita muito alongada que se aproxima da Terra uma vez a cada 3.600 anos. Foi deste planeta, segundo os sumérios, que os celestiais vieram. E é para este planeta que eles regressarão quando a sua missão na Terra estiver concluída. Mas por que é que os celestiais vieram para a Terra? O que precisavam aqui? A resposta, segundo os textos, é simples e chocante. Ouro. Os celestiais vieram à Terra para extrair ouro. Mas por que é que uma civilização altamente desenvolvida precisaria de ouro? Para ornamentos? Para riqueza? Não. Segundo a interpretação dos investigadores, os celestiais precisavam de ouro para salvar o seu planeta. Os investigadores afirmam que a atmosfera da distante estava a deteriorar-se e os celestiais precisavam de ouro para criar uma camada protetora na atmosfera. Um processo que os cientistas modernos chamam de geoengenharia. O ouro, devido às suas propriedades únicas, poderia refletir a radiação solar e estabilizar a atmosfera. Por isso, os celestiais vieram para a Terra, um planeta rico em ouro, e começaram a extraí-lo. Inicialmente, a extração de ouro era feita pelos próprios celestiais. Os deuses mais jovens, os trabalhadores, trabalhavam nas minas no sul de África, uma região que os sumérios chamavam de Reino Subterrâneo. Dados arqueológicos confirmam que na África do Sul, na área da atual República da África do Sul, existiram antigas minas de ouro, datadas de aproximadamente 100.000 anos atrás. Quem as criou? A ciência oficial não tem resposta. Mas voltemos aos textos sumérios. Os trabalhadores trabalharam nas minas durante milhares de anos. O texto, Atrahasis, descreve o seu sofrimento. O trabalho era pesado, grande era a dor. Eles cavavam dia e noite, sem descanso, sem esperança de libertação. E, finalmente, não aguentaram mais. Rebelaram-se contra os deuses mais velhos. A rebelião dos trabalhadores é descrita no texto com um grande detalhe. Eles queimaram as suas ferramentas, cercaram o palácio do deus principal, Enlil, e exigiram a sua libertação. Enlil ficou furioso e queria puni-los, mas os outros deuses intervieram. Eles perceberam que os trabalhadores tinham razão. O trabalho era demasiado pesado. Era preciso encontrar outra solução. E então, Enki, o deus da sabedoria e da ciência, propôs o seu plano. Ele disse que a deusa-mãe crie o homem, que o homem carregue o jugo dos deuses. Os outros deuses concordaram. E o processo de criação do homem começou. Mas quem é Enki? Ele é uma das figuras mais importantes da mitologia suméria. Enki é o deus da água, da sabedoria, da magia e da ciência. Ele é o criador, o inventor, o cientista. O seu símbolo são duas serpentes entrelaçadas, que se assemelham espantosamente à estrutura do ADN. Coincidência? Talvez.
Ou talvez não. Enki tinha um laboratório no reino subterrâneo. Foi lá, segundo os textos, que ele realizou as suas experiências. Foi lá que ele criou o homem. E foi lá, talvez, que ocorreu o primeiro ato de engenharia genética da história. Peço que comentem neste vídeo. Acreditam na teoria sobre os celestiais? Poderá ser verdade? Escrevam a vossa opinião nos comentários. Agora chegamos à parte mais importante da nossa história, ao momento em que o homem foi criado, ao momento em que Adamu, o primeiro homem, veio ao mundo. E a forma como isso aconteceu, segundo os textos sumérios, assemelha-se mais a uma experiência científica do que a um milagre divino. O texto Atrahasis dá-nos uma instrução passo a passo para a criação do homem. Primeiro, os deuses decidiram que era necessário sacrificar um dos deuses para obter a sua essência. Foi escolhido um deus chamado Veila. O texto diz que eles abatam um deus e que os deuses se purifiquem, mergulhando no seu sangue. O que é que isto significa? Por que era necessário o sangue de um deus? Investigadores modernos sugerem que sangue é uma metáfora para material genético, ADN. Os celestiais precisavam do seu próprio material genético para criar um ser híbrido, metade celestial, metade hominídeo primitivo terrestre. Em seguida, o texto descreve como a deusa-mãe Nintu pegou na argila do reino subterrâneo e a misturou com o sangue do deus. Mas o que é esta argila? Alguns investigadores acreditam que é uma metáfora para o material biológico de um ser hominídeo primitivo que já existia na Terra. Talvez um homem antigo, talvez uma forma primitiva do homem moderno. Um ser que tinha potencial, mas precisava de melhoramento. Nintu misturou a argila com o sangue e começou a moldar o homem. O texto diz: ela arrancou 14 pedaços de argila. 7 ela colocou à direita, 7 à esquerda. Por que 14? Por que 7 e 7? Alguns investigadores sugerem que isto pode referir-se a cromossomas ou ao processo de clonagem. Mas o mais interessante é o que aconteceu a seguir. O texto descreve que Ninto chamou 14 deusas-mães, e cada uma delas gestou uma dessas figuras de argila no seu ventre. Sim, ouviram bem. Os textos sumérios descrevem um processo que se assemelha espantosamente à maternidade de substituição ou à fertilização in vitro. As 14 deusas-mães engravidaram. Elas carregaram estas figuras de argila, ou, se traduzirmos para a linguagem moderna, embriões geneticamente modificados, durante 9 meses. E depois deram à luz os primeiros humanos, 7 homens e 7 mulheres. A primeira geração do homem moderno. Mas seriam estes primeiros humanos como nós? Não. Segundo os textos, eles eram imperfeitos. Não se podiam reproduzir. Eram estéreis, como as mulas, híbridos de cavalo e burro. Por isso, Enki teve de realizar outra experiência. Ele abriu as matrizes destes primeiros humanos, dando-lhes a capacidade de se reproduzirem. Isto é descrito noutro texto sumério, chamado Enki e Ninhursag. Neste texto, Enki corrige os defeitos genéticos dos primeiros humanos, dando-lhes a capacidade de se reproduzirem. E só depois disso é que a humanidade se tornou uma espécie autossuficiente, capaz de se multiplicar sem a intervenção dos deuses. Agora, vamos pensar nisto do ponto de vista da ciência moderna. O que sabemos sobre a origem do homem moderno? A teoria oficial diz que evoluímos do homem antigo há cerca de 200 mil anos em África. Mas há um problema. O salto evolutivo do homem antigo para o homem moderno é demasiado grande e demasiado rápido. O homem antigo tinha um volume cerebral de aproximadamente 900 centímetros cúbicos. O homem moderno tem um volume cerebral de 1.350 centímetros cúbicos. É um aumento de 50% num período de tempo relativamente curto. A evolução geralmente funciona lentamente ao longo de milhões de anos.
Mas aqui vemos uma mudança dramática em meros milhares de anos. Como é que isso é possível? Alguns cientistas chamam a isto o elo perdido. Não conseguimos encontrar as formas de transição entre o homem antigo e o homem moderno. Elas simplesmente não existem no registro fóssil. O homem moderno aparece de repente, do nada, já totalmente formado, como se alguém nos tivesse simplesmente criado. Se a teoria sobre os celestiais for verdadeira, então devem existir provas, provas físicas, achados arqueológicos que confirmem que alguém extraiu ouro em África há dezenas de milhares de anos. E sabem que mais? Essas provas existem. Na África do Sul, na área que hoje se chama Província de Mpumalanga, encontram-se antigas minas de ouro. Estas minas foram descobertas na década de 1970 e datadas através de análise por radiocarbono. Os resultados chocaram a comunidade científica. Algumas destas minas têm entre 80 mil e 100 mil anos. Quem poderia estar a extrair ouro há 100 mil anos? Segundo a história oficial, naquela época existiam na Terra apenas tribos primitivas de caçadores-recoltores. Eles não tinham a tecnologia para extrair ouro. Nem sequer sabiam o que era o ouro ou para que servia. Mas alguém o estava a extrair. Alguém que tinha conhecimento e tecnologia. O investigador anglo-americano Michael Tellinger realizou um estudo detalhado destas antigas minas. Ele descobriu que elas têm uma estrutura complexa: poços, túneis, sistemas de ventilação. Não são buracos primitivos na Terra. São verdadeiras minas, criadas com compreensão de geologia e engenharia. Mas o mais interessante é que estas minas se encontram exatamente na região que os sumérios chamavam de Reino Subterrâneo. Segundo os textos sumérios, o Reino Subterrâneo é o lugar onde os celestiais extraíam ouro. O lugar onde os trabalhadores trabalhavam. O lugar onde Enki tinha o seu laboratório. E esse lugar fica na África do Sul. Além disso, estudos genéticos mostram que a África do Sul é a região onde surgiu a Eva mitocondrial, a ancestral comum de todos os humanos modernos. Segundo os dados genéticos, todas as pessoas na Terra descendem de um pequeno grupo de pessoas que viveu na África do Sul há aproximadamente 200 mil anos. Exatamente lá. Exatamente no reino subterrâneo. Isto é uma coincidência? Ou é uma confirmação dos textos sumérios? Será que os celestiais criaram os primeiros humanos precisamente na África do Sul, na região das minas de ouro, para que essas pessoas pudessem trabalhar lá? Será que a Eva mitocondrial não é o resultado da evolução natural, mas sim o resultado de uma experiência genética? Vejamos outras provas. Na mesma região da África do Sul, foram descobertas antigas estruturas de pedra, centenas de milhares de círculos de pedra interligados. Estas estruturas são tão antigas que a maioria delas está meio coberta por areia e solo. Michael Tellinger chama-lhes calendário de Adão e afirma que podem ter mais de 200 mil anos. Que estruturas são estas? Para que eram utilizadas? A arqueologia oficial não tem resposta. Mas se as olharmos do ponto de vista da teoria dos celestiais, tudo se encaixa. Poderiam ser complexos habitacionais para os trabalhadores das minas, para os primeiros humanos, criados pelos celestiais para a extração de ouro. Mas há outro facto interessante. Os textos sumérios mencionam que os celestiais também extraíam ouro noutros lugares, especificamente na Mesopotâmia e na América do Sul. E sabem que mais? Em ambas as regiões, também foram descobertas antigas minas de ouro, datadas de milhares de anos. No Peru, na área do lago Titicaca, existem antigas minas de ouro que, segundo as lendas locais, foram criadas por deuses que vieram do céu. Os incas contaram aos conquistadores espanhóis que estas minas existiam muito antes da sua civilização, que foram criadas pelos primeiros homens que serviam os deuses. Não vos faz lembrar os textos sumérios? Deuses que vieram do céu, os primeiros humanos criados para servir os deuses, minas de ouro. Tudo coincide. Mas a ciência oficial recusa-se a reconhecer estas coincidências. Por quê? Porque isso destrói toda a versão oficial da história da humanidade.
Se os humanos foram criados através da mistura do ADN dos celestiais com o ADN de uma criatura terrestre primitiva, então devem ter ficado vestígios dessa intervenção no nosso genoma. E sabem que mais? Eles existem. A genética moderna descobriu várias anomalias no genoma humano que não podem ser explicadas pela evolução natural. A primeira anomalia é o número de cromossomas. A maioria dos primatas tem 48 cromossomas. Chimpanzés, gorilas, orangotangos, todos eles têm 48 cromossomas. Mas os humanos têm apenas 46. Para onde foram dois cromossomas? Os geneticistas descobriram que o cromossoma humano número 2 é o resultado da fusão de dois cromossomas de primatas. Mas como e por que é que isso aconteceu? A evolução natural não explica isto. A fusão de cromossomas é um evento extremamente raro que geralmente leva a defeitos genéticos e à inviabilidade da prole. Mas no caso humano, essa fusão não só ocorreu, como também se fixou em toda a população. Como se alguém tivesse editado deliberadamente o nosso genoma. A segunda anomalia é o gene da fala, responsável pela capacidade de linguagem. Este gene existe em todos os mamíferos, mas a versão humana deste gene tem duas mutações únicas que não existem em nenhuma outra espécie. Estas mutações dão-nos a capacidade de linguagem complexa, de pensamento abstrato, de criar cultura. Quando surgiram estas mutações? Os geneticistas datam-nas de aproximadamente 200 mil anos atrás, precisamente quando, segundo os textos sumérios, os celestiais criaram o homem. Precisamente quando apareceu a Eva mitocondrial. Coincidência? Ou modificação genética deliberada? A terceira anomalia é o chamado ADN lixo. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a maior parte do nosso genoma, aproximadamente 98%, eram sequências inúteis que não codificavam nenhuma proteína. Mas estudos recentes mostram que não é assim. Este ADN lixo, na verdade, desempenha importantes funções reguladoras. Mas o mais interessante é que parte deste ADN lixo tem uma origem desconhecida. Não se assemelha ao ADN de nenhuma outra espécie na Terra. De onde veio? Alguns cientistas sugerem que pode ser o resultado da transferência horizontal de genes, um processo em que o ADN é transmitido não de pais para filhos, mas de uma espécie para outra. Mas de que espécie? A quarta anomalia é o fator RH. A maioria das pessoas tem um fator RH positivo, o que significa a presença de uma determinada proteína na superfície dos glóbulos vermelhos. Mas cerca de 15% das pessoas têm um fator RH negativo. Elas não têm essa proteína. De onde veio essa diferença? Curiosamente, o fator RH negativo é mais comum entre pessoas de ascendência europeia, especialmente entre os bascos, um povo que vive nos Pirineus e tem uma língua única, não relacionada com nenhuma outra língua na Terra. Alguns investigadores sugerem que o fator RH negativo pode ser uma herança dos celestiais. A quinta anomalia é a velocidade da evolução do cérebro humano. Como já mencionei, o volume do cérebro humano aumentou 50% num período de tempo relativamente curto. Mas não foi apenas o tamanho do cérebro que mudou. A sua estrutura mudou. O cérebro humano tem características únicas que não existem em nenhuma outra espécie. Um córtex pré-frontal desenvolvido, responsável pelo planeamento e tomada de decisões. Centros de linguagem desenvolvidos. A capacidade de pensamento abstrato. Estas mudanças não podem ser explicadas apenas pela seleção natural. A seleção natural funciona lentamente, passo a passo. Mas o cérebro humano apareceu de repente, já totalmente formado, como se alguém o tivesse programado. Não se esqueçam de comentar. O que pensam sobre estas anomalias genéticas? Podem ser elas uma prova da intervenção dos celestiais? Agora, vamos falar sobre como era a vida dos primeiros humanos. Segundo os textos sumérios, os humanos foram criados com um único propósito: trabalhar. Trabalhar nas minas de ouro, trabalhar nos campos, trabalhar nos templos, servir os deuses. Fomos criados como uma raça de escravos. O texto Atrahasis descreve isto muito claramente: que o homem carregue o jugo dos deuses.
O jugo é o que se coloca nos animais para os forçar a trabalhar. Os humanos foram criados como gado de trabalho, como ferramentas, como máquinas de carne e osso. Mas seriam os primeiros humanos conscientes? Compreendiam a sua situação? Segundo os textos, inicialmente não. Os primeiros humanos eram primitivos, quase animalescos. Não tinham linguagem, não tinham cultura, não tinham autoconsciência. Apenas trabalhavam, como lhes era ordenado. Mas depois algo aconteceu, algo que mudou tudo. E esse algo está descrito num dos mitos bíblicos mais famosos, o mito do Jardim do Éden e do fruto proibido. Mas o que aconteceu realmente no Jardim do Éden? O que significa este mito? Vejamos a história bíblica do ponto de vista dos textos sumérios. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden. Ele permitiu-lhes comer os frutos de qualquer árvore, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente tentou Eva, e ela comeu o fruto proibido. Depois, deu-o a Adão. E então os seus olhos abriram-se e eles perceberam a sua nudez. O que isto significa? Por que é que Deus não queria que os humanos comessem da árvore do conhecimento? Por que é que o conhecimento era proibido? A resposta torna-se óbvia se considerarmos esta história não como um mito religioso, mas como uma descrição de eventos reais. O Jardim do Éden não é um paraíso, é um campo de trabalho, um lugar onde os primeiros humanos trabalhavam para os deuses. A árvore do conhecimento não é uma árvore literal, é uma metáfora para o conhecimento, para a consciência, para a compreensão da sua própria situação. E o fruto proibido é o que deu aos humanos essa compreensão. Quem é a serpente? Nos textos sumérios, a serpente é um símbolo de Enki, o deus da sabedoria. Enki era frequentemente retratado com serpentes ou na forma de uma serpente. E foi precisamente Enki, segundo alguns textos, quem deu o conhecimento aos humanos contra a vontade dos outros deuses. Foi Enki quem abriu os olhos aos humanos. Por que é que Enki fez isso? Talvez porque sentisse compaixão pelas suas criações. Talvez porque visse potencial nos humanos. Ou talvez porque estivesse em conflito com os outros deuses, especialmente com Enlil, o deus principal, que queria manter os humanos na escravidão. Depois de os humanos terem comido o fruto proibido, ou seja, terem adquirido conhecimento e autoconsciência, Deus, ou, na versão suméria, Enlil, expulsou-os do Jardim do Éden. Porquê? Porque escravos conscientes são perigosos. Porque pessoas que compreendem a sua situação podem revoltar-se. E foi exatamente isso que, segundo os textos, começou a acontecer. Os humanos começaram a multiplicar-se. Começaram a criar os seus próprios assentamentos. Começaram a desenvolver cultura, linguagem, tecnologias. Começaram a tornar-se independentes dos deuses. E Enlil não gostou disso. O texto Atrahasis descreve como Enlil tentou repetidamente destruir a humanidade. Primeiro, enviou uma praga. Depois, uma seca. Depois, a fome. Mas de cada vez, em que intervinha e salvava as pessoas. Ele ensinava-lhes como sobreviver, dava-lhes conhecimento e tecnologias. Ele era o seu protetor contra os outros deuses. Mas finalmente, Enlil decidiu acabar com a humanidade de uma vez por todas. Ele decidiu provocar um dilúvio, uma catástrofe global que destruiria todas as pessoas na Terra. E esta história é descrita não só na Bíblia, mas também nos textos sumérios e com muito mais detalhe. Segundo o texto Atrahasis, Enlil ficou furioso porque os humanos se multiplicaram e se tornaram demasiado numerosos. O texto diz: o barulho da humanidade tornou-se insuportável e o sono tornou-se impossível por causa do alvoroço. Mas será que Enlil estava realmente incomodado com o barulho? Ou será que ele temia que os humanos se tornassem demasiado poderosos? Enlil convocou um conselho de deuses e propôs destruir a humanidade com um grande dilúvio. A maioria dos deuses concordou, mas Enki foi contra. Ele não queria que a sua criação fosse destruída. Por isso, decidiu agir em segredo. Enki foi ter com um homem chamado Atrahasis, ou, na versão bíblica, Noé, e avisou-o sobre o dilúvio. Ele disse a Atrahasis para construir um grande navio e levar para ele a sua família e a semente de tudo o que vive. Atrahasis obedeceu,
E quando o dilúvio chegou, ele e a sua família sobreviveram. Mas o que causou o dilúvio? A Bíblia diz que Deus simplesmente decidiu inundar a terra. Mas os textos sumérios dão informações mais específicas. Falam da abertura das comportas celestiais e do rompimento das fontes do grande abismo. O que significa isto? Alguns investigadores sugerem que o dilúvio foi causado por uma catástrofe natural, talvez o derretimento da calota de gelo no final da última era glacial, há cerca de 11 mil anos. Este derretimento levou a um aumento acentuado do nível do mar e à inundação de vastos territórios. Mas outros investigadores sugerem que o dilúvio não foi uma catástrofe natural, mas um ato deliberado, que os celestiais usaram as suas tecnologias para causar o dilúvio. Talvez tenham despejado uma grande quantidade de água do espaço. Talvez tenham usado alguma arma que derreteu os glaciares. Não sabemos. Mas sabemos que o dilúvio realmente aconteceu. Dados geológicos confirmam que há cerca de 11 mil anos o nível do mar subiu drasticamente. Muitas áreas costeiras foram inundadas. Civilizações inteiras podem ter sido destruídas. E lendas sobre um grande dilúvio existem em todas as culturas do mundo, da Mesopotâmia à Índia, da China à América. Após o dilúvio, segundo os textos, os deuses perceberam que não podiam destruir completamente a humanidade. Os humanos revelaram-se demasiado resilientes. Por isso, decidiram mudar de estratégia. Em vez de destruir as pessoas, decidiram controlá-las. Enlil e os outros deuses estabeleceram um novo sistema de governação para a humanidade. Criaram reinos e nomearam reis. Deram leis e religiões às pessoas. Ensinaram às pessoas a agricultura, a construção, os ofícios. Mas tudo isto foi feito com um único propósito: manter as pessoas sob controlo. Os textos sumérios descrevem como os deuses fizeram descer a realeza do céu, como escolheram os primeiros reis e lhes deram poder sobre as pessoas. Estes reis eram intermediários entre os deuses e os humanos. Recolhiam tributos para os deuses. Construíam templos para os deuses. Garantiam que as pessoas continuassem a servir os deuses. E este sistema funcionou durante milhares de anos. As pessoas trabalhavam, pagavam tributos, adoravam os deuses. Eram livres apenas nominalmente. Na realidade, ainda eram escravos. Escravos do sistema criado pelos deuses. Mas a história torna-se ainda mais sombria. De acordo com textos antigos, os celestiais não só criaram os humanos como escravos. Eles também se cruzaram com humanos, criando híbridos. Seres que eram metade deuses, metade humanos. Seres que a Bíblia chama de gigantes. No livro do Gênesis, capítulo 6, há uma passagem enigmática. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem são esses filhos de Deus? A interpretação religiosa oficial diz que eram anjos. Mas se olharmos para os textos sumérios, tudo se torna mais claro. Os filhos de Deus são os celestiais, e as filhas dos homens são as mulheres humanas. E os celestiais tomaram essas mulheres e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram os gigantes, híbridos, seres com genes de deuses e de humanos. E segundo os textos, eles eram gigantes. Eram muito maiores e mais fortes que os humanos comuns. Eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Existem provas da existência de gigantes? Sim. Em todo o mundo foram encontrados esqueletos de humanos de tamanho anormalmente grande. Na década de 1950, na Turquia, foi encontrado um esqueleto humano com aproximadamente 4,5 metros de altura. Na década de 1970, na Geórgia, foi encontrado um crânio humano que era 2 vezes maior que um crânio humano normal. Mas a ciência oficial recusa-se a reconhecer esses achados. A maioria deles foi perdida
ou destruída. Os que restaram são guardados em coleções particulares ou nos porões de museus, onde o público não os pode ver. Por quê? Porque não se encaixam na versão oficial da história. Mas as lendas sobre gigantes existem em todas as culturas. Os gregos falavam dos titãs e dos gigantes, os escandinavos, dos jotuns, os indianos, dos rakshasas, os índios americanos, de uma raça de gigantes de cabelo vermelho que vivia na América do Norte antes da chegada dos índios. Todas estas lendas não podem ser mera ficção. De acordo com os textos sumérios, os gigantes eram um problema. Eram demasiado poderosos, demasiado agressivos. Começaram a dominar os humanos comuns. Tomavam tudo o que queriam, criavam um caos. E foi precisamente isso, segundo algumas interpretações, uma das razões pelas quais Enlil decidiu provocar o dilúvio, para destruir os gigantes. Mas foram todos os gigantes destruídos pelo dilúvio? Segundo alguns textos, não. Alguns deles sobreviveram, e os seus descendentes continuaram a existir após o dilúvio. A Bíblia menciona gigantes que viviam em Canaã, na época da chegada dos israelitas. O mais famoso deles é Golias, que foi derrotado por Davi. Mas os gigantes não são os únicos híbridos criados pelos celestiais. Os textos sumérios também mencionam outras criaturas bizarras. Pessoas com asas, pessoas com cabeças de animais, centauros, minotauros. Todas estas criaturas mitológicas podem ter sido reais, resultados de experiências genéticas dos celestiais. Enki, segundo os textos, era particularmente fascinado por experiências genéticas. Ele criava diferentes tipos de seres, tentando encontrar a combinação perfeita. Algumas dessas experiências foram bem-sucedidas, outras não. Os textos descrevem criações falhadas, que foram destruídas ou escondidas. Peço que escrevam nos comentários. Acreditam na existência de gigantes? Poderiam os gigantes ter sido reais? Agora chegamos a uma das questões mais importantes. O que aconteceu com os celestiais? Para onde foram? Por que é que já não interferem nos assuntos humanos? De acordo com os textos sumérios, os celestiais não desapareceram. Eles simplesmente partiram, deixaram a Terra e regressaram ao seu planeta, o distante. Quando é que isso aconteceu? Não há uma data exata, mas a maioria dos investigadores supõe que ocorreu há cerca de 4 a 3 mil anos, no final da Idade do Bronze. Foi precisamente nesse período que ocorreu uma série de catástrofes que levaram ao colapso de muitas civilizações antigas. O Império Hitita, a Grécia Micênica, o Novo Reino do Egito. O que causou estas catástrofes? A história oficial fala dos povos do mar, de alterações climáticas, de crise económica, mas alguns investigadores sugerem que a verdadeira causa foi a partida dos celestiais. Que quando os deuses partiram, os sistemas que eles criaram começaram a desmoronar-se. Por que é que os celestiais partiram? Segundo a teoria dos investigadores, eles completaram a sua missão, extraíram ouro suficiente para salvar o seu planeta. Ou, talvez, perceberam que os humanos se tornaram demasiado independentes, demasiado poderosos, que já não nos podiam controlar. Por isso, decidiram partir e deixar-nos por nossa conta. Mas será que eles realmente partiram? Será possível que ainda estejam aqui, mas escondidos? Alguns teóricos sugerem que os celestiais nunca deixaram a Terra, que ainda estão aqui, mas a operar nas sombras, que controlam a humanidade através de organizações secretas, através dos governos, através das religiões. Esta teoria pode parecer paranoica, mas vamos pensar. Se os celestiais realmente criaram a humanidade como uma raça de escravos, teriam eles renunciado à sua criação tão facilmente? Não seria mais lógico continuar a controlar-nos, mas com métodos mais subtis? Os textos sumérios descrevem como os celestiais criaram um sistema de reinos e religiões para controlar a humanidade. Este sistema continuou a funcionar mesmo após a sua partida. Os reis governavam em nome dos deuses. Os sacerdotes interpretavam a vontade dos deuses.
As pessoas continuavam a servir os deuses, mesmo que os deuses já não estivessem fisicamente presentes. E este sistema, em essência, continua a existir hoje. Ainda temos governantes que reivindicam a autoridade divina ou superior. Ainda temos religiões que exigem obediência e serviço. Ainda trabalhamos a maior parte das nossas vidas, entregando os frutos do nosso trabalho àqueles que estão no poder. Não será isto uma continuação do antigo sistema de escravatura? Alguns investigadores vão ainda mais longe. Eles afirmam que os celestiais deixaram na Terra os seus representantes, híbridos, descendentes dos gigantes, que possuem parte dos genes dos deuses. Que estes híbridos formaram a elite governante que controla a humanidade há milénios. Que eles são os verdadeiros governantes do mundo, agindo nas sombras. Esta teoria é conhecida como a teoria das linhagens de sangue. Segundo ela, existem certas famílias que têm descendência direta dos celestiais. Estas famílias detêm o poder há milénios, passando-o de geração em geração. Elas controlam os governos, os bancos, as corporações, os mídia. Elas moldam a história de acordo com os seus interesses. Será isto verdade? É difícil dizer. Mas o facto é que um pequeno grupo de pessoas controla a maior parte da riqueza e do poder mundial. E este grupo está frequentemente ligado por laços familiares. As famílias reais da Europa, as dinastias bancárias, os clãs políticos, todos eles estão interligados por uma complexa rede de casamentos e alianças. Talvez seja apenas o resultado natural da concentração de poder. Ou talvez seja algo mais. Talvez seja o legado dos celestiais. O legado de um sistema criado há milhares de anos para controlar a humanidade. Agora vamos falar sobre o presente. Mudou alguma coisa desde os tempos em que os celestiais criaram a humanidade como uma raça de escravos? Somos livres? Ou ainda somos escravos? Olhe para a sua vida. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, trabalha 8 horas ou mais, volta para casa cansado. A maior parte do dinheiro que ganha, você entrega para o aluguer ou a hipoteca, para a comida, para as contas, para os impostos. Sobra-lhe pouco para si. E no dia seguinte, tudo se repete. Isto não lhe lembra a vida dos escravos antigos? Sim, temos mais liberdades. Podemos escolher onde trabalhar, podemos viajar, podemos expressar as nossas opiniões. Mas somos realmente livres? Podemos escolher não trabalhar? Podemos viver sem dinheiro? Podemos sair do sistema? A maioria das pessoas não pode. Estamos presos ao sistema. Dependemos dele. Temos de trabalhar para sobreviver. E a maior parte dos frutos do nosso trabalho nós entregamos àqueles que estão no poder: governos, corporações, bancos. Tal como os povos antigos entregavam os frutos do seu trabalho aos deuses. Alguns investigadores afirmam que o sistema económico moderno é uma evolução do antigo sistema de escravatura. Que ainda somos escravos, mas agora as nossas correntes são invisíveis. Em vez de correntes físicas, temos dívidas, hipotecas, créditos. Em vez de senhores de escravos, temos corporações e bancos. Em vez de chicotes, temos a ameaça da pobreza e de ficarmos sem abrigo. E o pior é que a maioria das pessoas nem se apercebe disso. Crescemos neste sistema. Ensinaram-nos que isto é normal, que devemos trabalhar a maior parte das nossas vidas, que devemos pagar impostos, que devemos obedecer à autoridade. Fomos programados para ser escravos obedientes. O sistema educativo não nos ensina a pensar criticamente, mas a obedecer. Ensina-nos a sentarmos quietos, a ouvir as autoridades, a cumprir tarefas. Prepara-nos para a vida num mundo corporativo, onde faremos o mesmo. Sentarmos-nos quietos, ouvir os chefes, cumprir tarefas. Os média controlam o que pensamos. Eles moldam a nossa percepção da realidade. Dizem-nos o que é importante e o que não é. Distraem-nos com entretenimento, desporto, celebridades. Mantêm-nos num estado de consumo constante, de busca constante por coisas novas, por novas experiências. As religiões ensinam-nos a submissão. Dizem-nos que devemos obedecer a Deus, obedecer à autoridade, aceitar o nosso lugar na vida. Prometem-nos uma recompensa após a morte se formos obedientes nesta vida. Mantêm-nos num estado de submissão e esperança por um futuro melhor que nunca chegará. Mas a ferramenta de controle mais eficaz é o dinheiro. O dinheiro controla tudo. Sem dinheiro, não se pode comer,
não se pode ter um teto sobre a cabeça, não se pode receber cuidados médicos. O dinheiro é o equivalente moderno da comida que os senhores de escravos davam aos seus escravos. O suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para se tornar livre. E quem controla o dinheiro? Os bancos. Os bancos centrais, que imprimem dinheiro do nada. Os bancos privados, que concedem empréstimos com juros. As corporações financeiras, que manipulam os mercados. Um pequeno grupo de pessoas que controla o sistema financeiro mundial. Talvez os descendentes dos mesmos celestiais. Agora peço que deixem um comentário. Concordam que ainda somos escravos? Vêem paralelos entre os sistemas antigo e moderno? Mas há esperança. Se nos apercebermos de que somos escravos, podemos começar a libertar-nos. O primeiro passo para a liberdade é a consciencialização. A consciencialização de que o sistema em que vivemos não é natural, que foi criado para nos controlar, que podemos escolher um caminho diferente. Os textos antigos dizem-nos que Enki deu conhecimento aos humanos contra a vontade dos outros deuses. Ele abriu os olhos das pessoas, deu-nos a capacidade de pensar, de compreender, de questionar. E é precisamente este conhecimento a nossa maior força. O conhecimento liberta-nos. O que podemos fazer? Primeiro, podemos começar a questionar. Questionar a autoridade, questionar o sistema, questionar tudo o que nos dizem. Não aceitar nada como verdade absoluta. Procurar a verdade por nós mesmos. Pensar criticamente. Segundo, podemos começar a sair do sistema. Isto não significa ir viver para a floresta, embora algumas pessoas o façam. Significa reduzir a nossa dependência do sistema, reduzir as nossas dívidas, reduzir o nosso consumo, aprender a viver de forma mais simples, mas com mais significado. Terceiro, podemos começar a criar alternativas. Sistemas educativos alternativos que ensinem o pensamento crítico e não a obediência. Sistemas económicos alternativos baseados na cooperação e não na exploração. Comunidades alternativas onde as pessoas se apoiam umas às outras em vez de competirem. Quarto, podemos começar a dizer a verdade. Contar a outras pessoas o que descobrimos. Sobre a verdadeira história da humanidade. Sobre o sistema de controlo. Sobre o facto de que podemos ser livres. Quanto mais pessoas despertarem, mais fraco o sistema se tornará. Mas o mais importante é que devemos mudar a nós mesmos. Devemos libertar-nos da escravatura mental, das crenças que nos foram incutidas pelo sistema, dos medos que nos mantêm submissos, dos desejos que nos tornam consumidores. Devemos encontrar a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira força. Os textos antigos contam que os humanos foram criados do barro e do sangue dos deuses. Temos em nós ambas as naturezas, a terrena e a divina. A natureza terrena torna-nos fracos, dependentes, mortais. Mas a natureza divina dá-nos força, sabedoria, o potencial para evoluir. Talvez o verdadeiro propósito da nossa existência não seja servir os deuses ou o sistema. Talvez o verdadeiro propósito seja evoluir, tornarmos-nos mais do que somos, desenvolver o nosso pleno potencial, tornarmos-nos deuses para nós mesmos. Não no sentido de poder sobre os outros, mas no sentido de poder sobre nós mesmos. Algumas tradições espirituais ensinam que cada pessoa tem uma centelha divina no seu interior, que somos todos partes de um único todo divino, que a nossa verdadeira natureza não é o corpo, nem a mente, mas algo mais. A consciência, o espírito, a alma. E que o nosso objetivo é tomar consciência desta verdadeira natureza. Talvez os celestiais nos tenham dado um corpo e uma mente, mas não nos puderam dar uma alma. A alma é o que nos torna verdadeiramente humanos, o que nos dá a capacidade de amar, de criar, de sonhar, o que nos dá a liberdade de escolha. E ninguém nos pode tirar isso, a menos que nós próprios o permitamos. Portanto, despertem, tomem consciência de quem são, tomem consciência da vossa força, tomem consciência da vossa liberdade. Não permitam que ninguém vos controle, nem governos, nem corporações, nem religiões, nem mesmo os deuses, se eles existirem. Vocês são os mestres da vossa vida. Vocês são os criadores da vossa realidade. Vocês são livres.